consumo de carne no Brasil é crucial para a nutrição da população, fornecendo proteínas e nutrientes essenciais. No estado de Mato Grosso, um dos maiores produtores de carne bovina do país, a pecuária é fundamental para a economia local. Batemos um papo com Ellen Fernanda Gomes, zootecnista e autora de livros infantis, que nos explica como surgiu a ideia de trazer essas informações para esse público. A gente começou a perceber que tanto os nossos acadêmicos quanto as pessoas fora do agro tinham muitas dúvidas sobre a produção animal, sobre o consumo de carne. A gente começou a ver sendo difundido nas redes sociais muita informação equivocada sobre a produção animal, né? E aí a gente começou a se questionar, bom, a gente precisa levar essa informação de maneira correta para a população. E a maneira que a gente achou que seria mais viável era através das crianças, que a gente sempre diz que as crianças são os multiplicadores do futuro. Ellen nos fala sobre a importância desse projeto, Desmistificando o Agro. Então nós criamos esse projeto que se chama Desmistificando o Agro, e nós começamos a criar histórias que pudessem levar informação científica, mas abordadas numa linguagem mais simples, para que crianças, para que jovens, para que pessoas que não são da área possam ter acesso a essa informação de forma consciente, de forma precisa, e que pudessem tomar a decisão correta sobre aquilo que eles vão colocar na mesa da família. A primeira história que surgiu foi essa, na verdade surgiu primeiro a nossa personagem, que é a Aninha. Então a Aninha, ela representa uma faixa etária de crianças entre 7, 8, 9 e 10 anos, que são crianças curiosas e que têm acesso à informação na TV, nas redes sociais e que questionam o que está acontecendo no mundo. Então ela ouviu na televisão uma informação falando que o consumo de carne era ruim, que a produção animal prejudicava o meio ambiente, e ela questiona para a mãe dela: mãe, será que isso é verdade? E juntas elas vão estudar para descobrir mais sobre esse assunto, né? Então eles vão perceber que os seres humanos são onívoros, que nós comemos carne desde a nossa evolução, que eu não posso comparar o sistema digestivo de um animal onívoro com o sistema digestivo de um animal herbívoro, né? Então tem uma frase aqui no livro que eu gosto muito que diz que a vaca tem um estômago especial, por isso ela só come vegetal, né? Então as pessoas precisam ter consciência daquilo que o nosso corpo precisa para se desenvolver de forma adequada. Então a gente precisa de fontes adequadas de proteína, de carboidrato, de minerais, de lipídios, de vitaminas, de fibras, e que não vem de um único tipo de alimento. Então eu preciso de uma combinação rica de alimentos para manter o meu corpo bem nutrido. Então as pessoas vão ter acesso a essa informação, a importância da combinação desses alimentos, o que existe na carne, qual é a composição da carne que a torna tão diferenciada dentre as outras proteínas, e por que a proteína de origem animal ela não é tão facilmente substituível na alimentação como as pessoas acreditam que é, né? Então o que tem na carne que não tem em outros alimentos, né? As histórias não param por aqui. Ellen nos conta o porquê da necessidade de lançar outro livro para os baixinhos. Bom, mas eu ouvi nas redes sociais dizendo que a produção agrícola, a produção pecuária, a produção de bovinos polui, e o gás que a vaca polui, que eles chamam de pum da vaca, né, prejudica a camada de ozônio. Então as pessoas ainda tinham muitas dúvidas. Aí surgiu o nosso outro título, que é: será que a vaca quer acabar com o planeta? Né? Então aqui a gente vai explicar o que é um animal ruminante. Então o que tem na vaca que não tem na gente? Né? Como é que é o sistema digestivo desse animal? Por que ela consegue produzir todos os seus nutrientes, todos os seus recursos a partir de um capim que é extremamente fibroso? Né? Então o que tem na vaca que a gente não tem? Por que a vaca consegue fazer esse metabolismo? Então o ruminante, ele tem um estômago especial que vai fermentar esse capim e produzir os nutrientes que ele precisa. E toda vez que a gente tem fermentação, assim como a nossa avó quando ela faz pão, né, e o pão cresce graças à fermentação das bactérias na massa do pão, o ruminante está fermentando o capim, que está produzindo o alimento dele e também está produzindo gás. Então existe esse gás? Existe, mas ele não é o pum, né? Então ele é um gás que vai ser eructado, que é o termo certo para o arroto da vaca, né? Então, mas então beleza, então o gás existe. Não, mas não é assim que funciona. Então todo mundo que já passou da 5ª série sabe que as plantas utilizam o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Então aquele gás que a vaca produz, que as pessoas têm tanto medo, que vão prejudicar o nosso ecossistema, que vão fazer o aquecimento global, na verdade ele é utilizado pelas plantas na fotossíntese. E onde tem vaca tem planta? Tem. Então o capim está fazendo fotossíntese a todo tempo. Então até uma maneira de você abordar a questão dos créditos de carbono com as crianças, para elas entenderem como é que é isso hoje em dia, né? Gerando aí um benefício para o produtor rural, e para as pessoas entenderem que a Vila da História não é a produção animal, mas nós nas cidades. Então o que eu tenho feito dentro da minha casa para diminuir a poluição ambiental?
E as crianças se perguntam muitas vezes, mas o que isso tem a ver, professora? Não, tem tudo a ver. Então eu vou da minha casa para a escola de carro. Eu estou queimando combustíveis fósseis e eu estou produzindo gás carbônico, estou produzindo metano. Só que como eles não são de origem orgânica, eles são de uma fonte inorgânica que está sendo queimada, a poluição dele é muito maior do que aquilo que a gente está pensando que a vaca está produzindo, né? Então, ao invés de eu culpar a vaca, eu poderia reduzir o meu uso do automóvel. Eu poderia promover a reciclagem dentro da minha casa, separar o lixo. Professora, mas separar o lixo tem a ver o que com isso? Uai, o lixo vai lá para o lixão e alguém tem que decompor. Quem vai decompor? São as bactérias. Toda vez que a gente tem bactéria, tem fermentação, tem produção de gases. Então, se eu reciclo, se eu reutilizo, se eu reduzo, eu também estou contribuindo para diminuir essa poluição. Então, também faz parte a gente cuidar daquilo que a gente faz. Então, a gente também pode assumir a responsabilidade ao invés de ficar colocando a culpa no gado. As crianças têm dúvidas sobre o consumo de carne devido a informações desatualizadas. É necessário mostrar que a pecuária moderna se preocupa com o bem-estar animal e com a produção de qualidade. As crianças, muitas vezes, elas vêm porque elas ouviram falácias na internet, né? Então, elas estão relacionadas aí à importância do consumo da carne, ao pum da vaca, como eu já expliquei, e elas ainda têm dúvida porque às vezes aquilo que é trazido no material escolar não retrata como é a pecuária hoje em dia, né? Então muitas vezes o que traz no material escolar é uma informação desatualizada da produção animal. E às vezes a criança tem a informação de que o produtor rural ele maltrata os animais não vivem uma qualidade de vida adequada dentro da propriedade, e isso não é verdade, né? Então hoje em dia os sistemas de produção Nunca nós tivemos tanta informação sendo produzida sobre nutrição, sobre melhoramento genético, sobre bem-estar animal, de forma que esses animais hoje eles são produzidos da melhor maneira possível, porque a gente sabe que quando o animal está bem, quando o animal está feliz, ele produz mais, né? Então a gente precisa ter essa consciência de saber que aqueles produtos são importantes para a nossa população e que nós precisamos fazer o melhor possível para que eles sejam produzidos de forma adequada e com a qualidade adequada para a população consumir. A carne bovina fornece aminoácidos e gorduras essenciais, como o CLA, que são cruciais para o sistema nervoso central e podem ajudar no combate às células cancerígenas. Carne bovina ela tem aminoácidos e gorduras que a gente não encontra em outro lugar. Então, se eu falar para você que a gente precisa de fontes de ácidos graxos para o nosso sistema nervoso central, para a membrana de mielina dos neurônios e que essas fontes vêm apenas da proteína de origem animal, talvez os seus ouvintes não entendam isso que eu estou falando, mas é uma gordura extremamente importante para o nosso sistema nervoso central e que a gente não encontra em outras fontes. Então, hoje em dia, a gente fala de araquidônico, eicosapentaenoico, que é o EPA, o DHEA, que as pessoas às vezes tomam em cápsula, né? E a gente fala também em CLA, que é o ácido linoleico conjugado, que muitos atletas também tomam em cápsula e que são ácidos graxos que estão presentes naturalmente na carne, de ruminantes, né? Então isso torna o produto diferenciado em relação aos demais. Hoje em dia a gente tem até estudos que comprovam que o CLA ele pode ser utilizado para o combate de células cancerígenas. Então olha que interessante, antigamente quando a pessoa tinha colesterol alto, problemas cardíacos, o médico normalmente recomendava a pessoa parar a ingestão de carne, vermelha principalmente, né? A gente tem ácidos graxos saturados na carne? Sim, mas esses ácidos graxos eles podem ser manipulados pela alimentação animal, de forma que esses ácidos graxos se tornem mais interessantes para a saúde das pessoas, né? Então é uma maneira da gente trazer nutrição também para as pessoas através de um produto que está na nossa mesa todo dia. A importância de ensinar as crianças sobre a carne bovina destaca o papel da pecuária moderna e o bem-estar animal, para que compreendam seu valor nutricional e o impacto positivo na sociedade, presente e futura.